Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, continuando o nosso estudo da trigonometria, nas nossas últimas aulas a gente trabalhou aí exercícios das fórmulas de adição, né, sendo da soma de dois arcos, sendo da diferença de dois arcos, assim como cosseno e tangente. Então a gente tem trabalhado isso ao longo das últimas aulas. Bom, na nossa aula de hoje o que a gente vai fazer vai ser transformar a soma num produto, ou seja, em muitos problemas essa transformação, que é o que a gente vai ver hoje, ela é muito útil. Então, bom, eu vou partir do que a gente já sabe das nossas últimas aulas. Então, o que nós temos? Nós temos que o seno de alfa mais beta é igual a seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Então, isso a gente já sabe. O que a gente também sabe é que o seno de alfa menos beta é igual a seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. Certo? Então, isso aí que a gente já sabe de aulas anteriores. Bom, vou começar a fazer o seguinte, eu vou chamar esse alfa mais beta de x e vou chamar esse alfa menos beta de y. Tá? Vou fazer uma pequena mudança de variável aqui. Bom, então, a situação que a gente fica é a seguinte. A situação que a gente fica a gente tem que alfa mais beta é igual a x, alfa menos beta é igual a y. Se eu somo essas duas equações, o que acontece? Acontece que alfa mais alfa, 2 alfa. Beta menos beta dá 0. Isso tudo vai ser igual a quem? Isso tudo aqui vai ser igual a x mais y. Então, obtive aí que 2 alfa é igual a x mais y. Isso implica que o alfa ele é igual a x menos y sobre 2. Então, eu reescrevi o alfa em função de x e y. Tá certo? Bom, se eu, em vez de ter somado, eu tivesse subtraído, então se eu tivesse feito essa menos essa, o que aconteceria, né? Aconteceria o seguinte, alfa menos alfa, cancela, beta menos menos beta dá 2 beta, e igual a x menos y. Então, 2 beta é igual a x menos y, e isso aqui me dá, então, que o beta é igual a x menos y sobre 2. Então, eu escrevi o beta em função de x e y. Então, o que eu fiz aqui foi uma pequena mudança de variável. Você já vai entender por que eu fiz essa mudança de variável. Porque o meu objetivo é reescrever a soma de dois senos de arcos diferentes, não necessariamente, mas a priori de arcos diferentes, num produto. Então, repare que eu tenho seno x aqui, tenho seno de y aqui, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser somar essas duas expressões. Quando eu somo essas duas expressões, quando eu faço isso mais isso, o que ocorre? Esse seno beta cosseno beta vai embora com esse seno beta cosseno beta. Isso aqui simplifica, porque eles são simétricos. Do lado esquerdo, isso vai me dar o quê? Do lado esquerdo, isso vai me dar seno de x mais o seno de y. Do lado direito, eu vou ter o quê? Esses caras são iguais, então fica seno alfa cosseno beta mais seno alfa cosseno beta, dá 2 seno alfa cosseno beta. Mas para deixar a expressão toda nas mesmas variáveis, o que eu vou fazer? O alfa não é x, aqui, só corrigindo, aqui é x mais y. O alfa
não é x mais y sobre 2? Então eu vou pegar e vou substituir aqui. O beta não é x menos y sobre 2? Então eu vou pegar e vou substituir aqui. Então, isso me dá que o seno de x mais o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Então, é possível reescrever a soma de dois senos, de dois arcos, que não são necessariamente distintos, certo? Mas, a priori, sim, como um produto. No caso aqui é um produto de um seno por um cosseno de arcos em função desses arcos que a gente obteve, certo? Então, isso que a gente chama de transformar soma no produto. Isso, às vezes, é muito útil para provar algumas certas identidades, que é o que a gente vai fazer agora nesse nosso primeiro problema. Bem, então, o nosso problema é mostrar que a soma do seno 20 com o seno de 40 é igual ao seno de 80. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma aplicação direta da relação que a gente acabou de encontrar. O que a gente acabou de encontrar foi o seno de x mais o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 vezes o cosseno de x menos y sobre 2. Certo? Então, isso foi o que a gente acabou de ver. No caso aqui, o meu x é o 20 e o meu y é o 40. Então, o seno de 20 mais o seno de 40, ele é igual a 2 vezes o seno de 20 mais 40 sobre 2 vezes o cosseno de 20 menos 40 sobre 2. Então, a gente tem isso. Bom, então vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a 20 mais 40 é igual a 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, isso aqui ficou 2 vezes o seno de 30. Vezes cosseno de quem? Bom, 20 menos 40 dá menos 20. E aí, menos 20 dividido por 2 fica menos 10. Então, esse cara é igual ao cosseno de menos 10. Bem, só que o seno de 30, a gente sabe que ele é igual a 1 sobre 2. Esse seno de 30 a gente conhece. E com relação ao cosseno de menos 10, lembrando aí das nossas aulas de redução ao primeiro quadrante, o menos 10 ele é um arco do quarto quadrante, e a gente mostrou à época que esses caras são rigorosamente iguais, ou seja, o cosseno de menos 10 ele é igual ao cosseno de 10 por simetria, na redução do quarto para o primeiro quadrante, como a gente viu lá atrás. Então, isso aqui ficou 2 vezes meio vezes o cosseno de 10. Logo, esse 2 simplifica com esse 2. Então, eu encontrei que o seno de 20 mais o seno de 40, ele é igual ao cosseno 10. Ah, Gustavo, mas eu queria mostrar que ele é igual ao seno de 80, não igual ao cosseno de 10. Mas eles são rigorosamente iguais, Por quê? Lembrando lá das aulas da trigonometria no triângulo retângulo, o que a gente viu? A gente viu que quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando dois ângulos somados dão 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Então, de fato, esse cosseno de 10, ele é igual ao seno de 80. Então, com isso, a gente mostrou que o seno de 20 mais o cosseno de 40, realmente ele é igual a quem? Ele é igual ao seno de 80. E para a gente chegar nesse resultado, o que a gente usou? A gente usou essa relação que a gente encontrou
né, ainda agora, certo? Então, dessa maneira a gente mata a nossa questão e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.